Bom, gente, então vou dar continuidade, né, sobre o sistema digestório. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o sistema digestório, ele tem como objetivo o abastecimento de água, eletrólitos e nutrientes através da nossa alimentação. Então, tudo que a gente come, ele vai passar pelo trato gastrointestinal, que é todo o sistema formado pelos órgãos que fazem parte desse sistema digestório. E como principais pontos que esse sistema faz, ele tem a condução de alimentos ao longo do tubo digestório, a secreção do suco gástrico para facilitar a digestão e a absorção dos produtos digestivos, o transporte dos nutrientes absorvidos para o sangue e a excreção do que foi digerido. Isso tudo acontece graças à ação do sistema nervoso e do sistema endócrino. Ou seja, o sistema nervoso e o sistema endócrino têm que estar funcionando perfeitamente para que o sistema digestório também funcione perfeitamente. Então, né, a gente tem que saber que o sistema digestório ele tem a função de absorver as macromoléculas, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que vão ser absorvidos quando houver a ação de enzimas transformando essas macromoléculas em moléculas menores, certo? E esse sistema ele vai ser composto pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. O tubo digestório ele vai ser composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. E as glândulas anexas vão ser as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, certo? Essas glândulas anexas vão funcionar liberando, certo? Enzimas que vão ajudar na digestão desses nutrientes. Então, dando início, né, a esse tubo digestório, a gente começa com a cavidade bucal, que é onde vai se iniciar esse processo digestivo através da trituração, pela ação dos dentes, né, e a liberação de enzimas digestivas através das glândulas salivares, como a pitialina, que vai agir, né, sobre os carboidratos e vai iniciar a sua digestão. E outros produtos que também são liberados pelas glândulas salivares são a mucina e a lisozima, sendo a mucina capaz de proporcionar viscosidade à saliva e a lisozima capaz de desempenhar função protetora por ser uma substância bactericida, certo? Então, após a trituração e a digestão enzimática, vai haver o início do processo de deglutição. Então, seguindo esse processo de deglutição, o bolo alimentar que foi formado lá na cavidade oral, ele vai seguir pela faringe através das contrações voluntárias. E a gente tem que saber que esse órgão, a faringe, ela vai fazer parte tanto do sistema respiratório como do sistema digestório. Porém, esse ar e esse alimento que passam por essa faringe nunca vão se encontrar, certo? E esse encontro do ar, esse encontro do ar com o alimento, ele não vai acontecer devido à existência da epiglote, que é isso daqui, ó. Ela vai regular a entrada e a saída de ar da traqueia, impedindo que o alimento entre nas vias aéreas durante a deglutição. Então, essa epiglote, ela vai se fechar durante a deglutição e vai se abrir durante a respiração, permitindo que não haja esse encontro entre o ar e o alimento. Aqui a gente pode perceber justamente isso. Durante a deglutição, há o fechamento dessa epiglote e depois essa epiglote abre novamente. Então, seguindo o processo digestivo, após a saída do bolo alimentar da faringe, ele entra no esôfago, que é um tubo de 25 centímetros, que liga a faringe ao estômago, e é onde o alimento
é conduzido rapidamente por meio dos movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários. E até como eu mencionei, esses movimentos peristálticos, vocês vão muito ouvir falar nesse sistema digestório, no trato gastrointestinal, certo? Então, chegamos agora no estômago. O estômago ele é a região mais dilatada do trato gastrointestinal e ele tem funções endócrinas e exócrinas, sendo capaz de digerir as proteínas e os carboidratos e secretar ácido clorídrico e enzimas. No estômago, né, vai haver a formação do quimo, certo? Que vai ser formado pelo bolo alimentar, pelo ácido clorídrico, pelo muco e pelas enzimas digestivas que foi secretada dentro desse estômago. E ele vai ser dividido, certo? Em cárdia, que vai se comunicar com o esôfago, que é essa parte aqui, ó. A parte principal, o corpo, né, que vai ser a parte principal do estômago, e o piloro, que faz a parte da junção ao duodeno, regulando a passagem do quimo e impedindo que haja refluxo. Certo? Na mucosa do estômago vai haver, né, as glândulas, certo? Que vão ser divididas em dois tipos, as glândulas oxíticas e as glândulas pilóricas. As glândulas oxíticas vão apresentar as células cervicais, parietais e pépticas, sendo as células cervicais capazes de secretar muco, as células parietais capazes de secretar ácido clorídrico e fator intrínseco, e as células pépticas capazes de secretar pepsinogênio, que posteriormente originará a pepsina. Já em relação às glândulas pilóricas, elas apresentam dois tipos de células, as células secretoras de muco e as células G, que também são chamadas de células gastrinas, que vão secretar a gastrina, certo? E essa gastrina vai ser capaz de promover a secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio. Bom, então falando mais um pouco, né, das glândulas oxíticas e das glândulas parietais, das células parietais que existem nessas glândulas. As células parietais, elas vão ser responsáveis pela secreção do ácido gástrico e do fator intrínseco, que vai desempenhar funções essenciais. A secreção do ácido gástrico vai fazer a conversão de pepsinogênio em pepsina, sendo responsável pelo início da digestão das proteínas. Então, as células parietais secretam o ácido gástrico e esse ácido gástrico vai ativar a pepsina e essa pepsina vai ser responsável pela digestão das proteínas dentro do estômago. A secreção do fator intrínseco, ela vai ser essencial para a absorção de vitamina B12, pois esse fator intrínseco vai se ligar a essa vitamina e essa vitamina vai poder ser absorvida lá no íleo, que é lá uma parte do intestino delgado, certo? Então, essas são as principais funções das células parietais. A secreção do ácido gástrico, que vai fazer a ativação da pepsina, e a secreção do fator intrínseco para que haja a absorção da vitamina B12. Então, a gente chega aqui no intestino delgado, tá? Então, o quimo que foi formado lá no estômago, ele vai chegar aqui no intestino delgado, que é onde ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes. Certo? A maior parte da digestão dos nutrientes vai ocorrer aqui no intestino delgado. Esse órgão ele é muito grande, ele tem cerca de 5 metros de comprimento e é capaz de absorver os nutrientes dos alimentos que foram ingeridos. E essa absorção, ela vai acontecer devido à presença das microvilosidades, que vão ampliar essa área e melhorar essa função de absorção. Como eu falei, essas microvilosidades, né, tipo esse daqui, que vai ser diferente quando é reto,
certo? Então, quando a gente tem essas curvinhas aqui, o espaço vai ser muito maior do que quando é reto. Então, é isso que vai aumentar essa minha área de absorção, tá? Então, esse órgão ele vai ser dividido em três partes: o duodeno, o genuíno e o ilho, onde 80% da digestão vai acontecer no duodeno. Então, o duodeno é a primeira parte do intestino delgado e é onde vai acontecer cerca de 80% da digestão. E é no duodeno também que vai haver, né, a liberação das enzimas que vão ser produzidas pelo próprio duodeno, pelas enzimas que vão ser produzidas pelo fígado e pelo pâncreas, como o suco intestinal, o suco biliar e o suco pancreático. Então, é aqui no intestino delgado, principalmente no duodeno, onde é o meu fígado e o meu pâncreas vai jogar o que ele produzir, certo? Então, aqui eu trouxe o pâncreas, né, para mostrar que é uma estrutura anexa, como o fígado também é, e a gente já viu sobre fígado. Então, falando sobre o pâncreas, que a gente vai ver um pouco mais lá na aula de diabetes, a gente tem que entender que o pâncreas é uma glândula mista que vai produzir suco pancreático em sua parte exócrina, certo? Que são os ácidos pancreáticos. Então, na parte exócrina do pâncreas vai haver a produção do suco pancreático. E o suco pancreático ele vai ser rico em bicarbonato e vai possuir enzimas como a tripsina, a amilase e a lipase. E a secreção dele vai ser regulada pelo sistema nervoso e pelos hormônios secretina e CCK, que vão ser produzidos pela mucosa do duodeno, certo? Então, os hormônios secretina e CCK, eles vão agir tanto aqui no pâncreas como lá no fígado, fazendo a estimulação da produção das enzimas e a estimulação da liberação dessas enzimas através de contração muscular. Então, o quilo que foi formado lá no intestino delgado vai chegar aqui no intestino grosso, que é a porção final do sistema digestório, e é onde é o local de formação das fezes. Além disso, é o local de absorção de água e de alguns nutrientes. A secreção de muco pela mucosa intestinal tem a função de lubrificar o bolo fecal. Então, o muco que vai ser liberado lá no intestino delgado, ele vai ser essencial para que o bolo fecal seja lubrificado, certo? Então, aqui no intestino delgado, a gente vai ter a absorção de água e a absorção de alguns nutrientes, de alguns eletrólitos, alguns sais minerais vai ser absorvidos aqui nessa parte do intestino grosso. Porém, nem toda a água vai ser absorvida aqui. Alguma parte de água também vai ser absorvida lá no intestino delgado, certo? Então, a gente conclui o tubo gastrointestinal e a gente resume que o tubo digestivo ele vai ser formado pela boca, onde esse alimento vai passar para a faringe, vai haver a abertura lá da epiglote, vai passar para o esôfago, chega no estômago, onde vai haver a digestão e a absorção de proteínas e carboidratos, chega no intestino delgado, onde eu também vou ter a digestão e a absorção de proteínas, carboidratos e agora também de lipídios, certo? Lembrando que é no duodeno onde o meu pâncreas e o meu fígado vão eliminar as suas enzimas digestivas e depois disso o alimento vai ser jogado para o intestino grosso, onde vai ter a última chance de absorver água e sais minerais, certo? E alguns mínimos nutrientes. Além disso, lá no intestino grosso vai ter a liberação de muco, e esse muco vai ser responsável por deixar o bolo fecal lubrificado. E então esse bolo fecal é levado para o reto e eliminado, tá? Então, isso foi nossa monitoria de sistema digestório, certo?
Então, como vocês pediram, eu vou falar para vocês, comentar, né, as questões que eu passei no formulário. Então, aqui tá as questões, gente. Certo? A primeira questão fala: o processo de digestão nos humanos é composto por duas fases. Uma mecânica, na qual carrega mastigação essencial, e a outra enzimática, controlada por hormônios da digestão. Sobre esses hormônios, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta. Eu vou só... Pronto. A letra A fala: as gorduras parcialmente digeridas presentes no quimo estimulam as células do duodeno a liberarem o hormônio secretina, que provoca a eliminação da bile pela vesícula biliar. B. A acidez do quimo que chega no duodeno estimula certas células da parede intestinal a liberarem especialmente o hormônio CCK, que agirá no pâncreas, estimulando a liberar principalmente bicarbonato de sódio. C. A secreção do suco gástrico é estimulada por impulsos nervosos e pelo hormônio gastrina, produzidos no estômago. D. A digestão de proteínas inicia-se no estômago e completa-se no duodeno por ação de proteases secretadas pelo pâncreas. Então, a resposta correta a essa questão é a letra C, certo? Onde fala que a secreção do suco gástrico vai ser estimulada pelos impulsos nervosos e pelo hormônio gastrina produzido pelo estômago, ok? 2. O sistema digestivo é formado por diversos órgãos que atuam no processo de transformação do alimento. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão. A boca é considerada o início de todo o processo e onde estão produzidas as glândulas salivares. As glândulas salivares atuam no sistema digestório, desenvolvendo a função de amolecer os alimentos para a entrada do tubo digestório, ok? Essa parte de lubrificar o tubo digestório não acontece. As glândulas salivares lubrificam a cavidade bucal e não todo o tubo digestório, certo? Então, as pessoas marcaram muito essa A e essa D. Então, a já está explicada, certo? Que não vai lubrificar o tubo digestório e sim somente a cavidade oral. 3. O estômago é o órgão responsável pela digestão das proteínas e, para isso, ele atua de forma conjunta com outros órgãos do sistema digestório. Uma das principais ações do estômago é a produção do suco gástrico, que é composto por uma potente enzima, a pepsina. O suco gástrico é produzido no estômago quando a mucosa gástrica sofre perda de nutrientes. Não, né? Não faz sentido. B. Os lipídios são diluídos pelas substâncias produzidas pelo esôfago? Não. Quando o alimento se faz presente no estômago? Sim. D. As glândulas salivares liberam ácido clorídrico? Não. O alimento inicia seu caminho até o estômago? Não. Então, o suco gástrico ele só vai ser produzido e liberado no estômago, tá? Quando o alimento estiver já lá dentro do órgão. Porque as glândulas vão reconhecer e vão liberar o suco gástrico, ok? Então, a resposta correta é a letra C. 4. O sistema digestório é dividido em duas partes, sendo uma delas o tubo digestório e a outra o órgãos anexos. O tubo digestório, por sua vez, é dividido em três partes, alto, médio e baixo. A ação alternativa que indica quais são os órgãos que formam o tubo digestório. Essa questão era muito fácil, né? Letra C. A boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E as glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Fígado e pâncreas vão jogar as suas enzimas digestivas lá no duodeno, que vai ser a minha primeira parte lá do intestino delgado, ok? E a quinta questão, que fala: qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório e por quê? A remoção dos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, que vai pegar o duodeno, ou a remoção de igual porção do início do intestino grosso. A letra correta vai ser
A letra A, onde fala que a remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da digestão intestinal. Está corretíssimo, certo? Na B, fala que a remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de toda a água. Falso. A gente viu que lá no intestino grosso eu também vou ter a absorção de água. A C fala que a remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da absorção dos produtos dos processos digestivos. Falso. O intestino grosso já é o final do meu trato gastrointestinal. Então, eu vou ter poucas funções lá, vou ter pouca absorção, vou ter pouca digestão, certo? Então, a maior parte da absorção vai acontecer aqui, lá no duodeno, que faz parte do intestino delgado. A D fala que a remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de toda a água. Falso. A água é absorvida tanto no intestino delgado como no intestino grosso. E a E fala que as duas remoções seriam igualmente drásticas. Falso. Por quê? Como eu já mencionei quase agora, no intestino delgado eu tenho grande parte da minha absorção. E lá no intestino grosso só vou ter a absorção basicamente de água e alguns sais minerais. Então, é óbvio que eu não vou ter uma igualdade nessa minha perca, certo? Eu vou ter muito mais prejuízo se eu remover o duodeno do que se eu remover parte do intestino delgado. Bom, gente, então era isso. E obrigada!